Vimos até aqui a experiência de salvação de Raabe. Como foi esse processo? Como se deu essa salvação? Ela creu no Deus dos israelitas e os ajudou quando os 2 espias estiveram em Jericó. Ela os escondeu e depois ela mostrou o caminho para que eles pudessem ir em segurança. Ela também estabeleceu um contrato de salvação para si e sua família. Pai, mãe, irmãos e irmãs, com tudo o que eles tinham. Hoje nós vamos considerar outros habitantes de Canaã que foram excluídos da morte por ocasião da ocupação israelita. São os gibeonitas. Por que foram salvos? Quais os seus métodos? Qual foi o processo para que eles pudessem ser salvos? Texto de Josué, dos versos 1 a 20. Nós vemos lá o seguinte: os povos da terra se associaram para lutar contra a ocupação de Israel. Os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O mesmo não aconteceu com os moradores de Gibeão, os gibeonitas. E eles fizeram um estratagema, um artifício. Eles se travestiram de retirantes de uma terra distante, e foram encontrar com Josué. Somos embaixadores de uma terra distante. Eles traziam sacos de viagem velhos, odres velhos, sandálias velhas, roupas puídas, pão velho. Somos de muito longe, estamos viajando há muito tempo e queremos fazer paz com vocês. Chegamos de uma terra distante, diz o verso 6. Fazei, pois, agora aliança conosco. Josué disse que não poderia fazer aliança com os habitantes da terra. O Senhor havia dito que não era para fazer aliança com os habitantes da terra. Mas eles repetiram o argumento de que eram de uma terra distante, portanto não eram de Canaã. Agora então, o risco de não consultar ao Senhor. Nessa condição, Josué devia consultar ao Senhor. Se você olhar lá no livro de Números, no capítulo 27, mostra como é que devia ser a consulta ao Senhor. Devia consultar o sacerdote, o Urim, o Purim, as pedras que mostrariam qual o desejo do Senhor. Então, no verso 14, você lê assim: então os israelitas não consultaram ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez aliança para conservar-lhe a vida. Após 3 dias, descobriu que eles eram vizinhos. Os israelitas haviam jurado pelo Senhor que preservariam os gibeonitas. Portanto, agora eles não podiam quebrar esse julgamento. Vamos ver um parágrafo da nossa lição. O discurso dos gibeonitas é surpreendentemente semelhante e igual ao de Raabe. Ambos reconheceram o poder de Deus em Israel, admitindo que o sucesso de Israel não era simplesmente um feito humano. Encontrando-se com outros cananeus, eles não se rebelaram contra o plano de Javé de conceder a terra aos israelitas, afirmando que o próprio Deus estava expulsando aquelas nações diante de Israel. As notícias da libertação do Egito, bem como a vitória sobre Og e Seom, levaram Raabe e os gibeonitas a buscar uma aliança com os israelitas. No entanto, em vez de reconhecer totalmente sua disposição de se render ao Deus de Israel, como Raabe havia feito, os gibeonitas recorreram a esse subterfúgio. Qual foi o subterfúgio? Qual foi o estratagema? Qual foi a astúcia? A astúcia foi enganar a Josué, dizendo que não eram povos da terra, mas eram de uma terra distante. Nós podemos ver isso, irmãos, como um ato de autopreservação. Eles queriam preservar as suas vidas. Eles sabiam que o Senhor Deus tinha dito que era para expulsar todos os habitantes daquela região. Agora, Josué havia firmado um juramento com ele, havia firmado um contrato sob juramento. E o juramento é uma coisa importantíssima, era uma coisa importantíssima para o povo de Israel. E deve ser também uma atitude importantíssima para cada um de nós. Nós não podemos, irmãos, jurar e depois descumprir esse juramento. A lei de Moisés apresenta orientações sobre como conhecer a vontade de Deus em casos como este, em que tinha que ser consultado.
Isso está em Números 27, dos versos 16 a 21. Josué deveria ter perguntado sobre a vontade do Senhor e evitado dessa maneira o engano dos gibeonitas. O dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, ou diria mais, bem como de qualquer cristão, é buscar a vontade de Deus. Veja o texto de 2 Crônicas 18:4. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Ao negligenciá-la, os israelitas foram levados a violar as condições fundamentais da conquista da terra, ou a quebrar um juramento feito em nome do Senhor, o qual eram obrigados a cumprir. Veja, agora eles ficaram no impasse. Eles não estavam fazendo a vontade de Deus, mas por outro lado, eles não podiam voltar atrás, porque eles já tinham jurado pelo Senhor. Não podiam quebrar o juramento. E agora, irmãos, em nossas atividades, em nossas obras, nas nossas decisões de comportamento, nas nossas decisões financeiras, nas nossas decisões de trabalho, familiares, nós temos consultado o Senhor. Como é que nós devemos consultar ao Senhor? Como que nós podemos consultar ao Senhor, saber qual é a vontade dEle? É indo à sua palavra, é orando, é consultando outros crentes também, por que não? Com quem você tem confiança absoluta para poder abrir o coração e pedir uma opinião. Orar juntos. É dessa maneira, irmãos, que nós devemos consultar ao Senhor para tomar as nossas atitudes. E se nós consultarmos o Senhor, não tomarmos atitudes afoitamente, o que aconteceu com Josué é que ele resolveu e tomou atitude, pronto. Mas incorreu num grave erro, incorreu num impasse agora, um conflito. O Senhor Deus quer que nós não tenhamos conflitos, o Senhor Deus quer que nós decidamos tranquilamente. E para decidir tranquilamente, nós temos que consultá-lo, consultar a sua palavra, orar, pedir a orientação do Espírito Santo, e certamente não vai faltar. E as nossas decisões serão as melhores possíveis diante da vontade do Senhor.